Rádio Independente. Direto ao ponto. Falamos ontem aqui na programação da Rádio Independente com os comandantes da Brigada Militar de Lajeado, de Estrela, que relataram um pleito mais uma vez tranquilo na nossa região, assim como foi o primeiro turno. Vamos saber do promotor Sérgio Diefenbach, ele que é o promotor eleitoral, foi promotor eleitoral nesse pleito aqui na comarca de Lajeado, para saber se a visão dele é a mesma, se tivemos algum tipo de problema. Primeiro começando por aí, para depois falarmos das consequências desse pleito e também dessas manifestações que estamos vendo Brasil afora. Tudo bem, doutor Sérgio? Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, amigos, ouvintes da Rádio Independente. Sim, em termos de dia de votação, nós tivemos uma relativa tranquilidade. Foram poucos incidentes que foram verificados na hora, foram abordados, já foram estancados, alguns serão objetos de investigação no momento oportuno, envolvendo eventual boca de urna e abordagem indevida de eleitores, que nós registramos o fato e estamos requisitando inquérito para investigar. Fora isso, foi de uma enorme tranquilidade o acesso dos eleitores, o trabalho dos mesários. Foi realmente um dia muito calmo. Que bom, né, que foi um dia calmo mais uma vez. E daqui para frente, doutor Diefenbach, o que a gente pode esperar em termos de transição, especialmente aí de governo federal? Porque aqui para o Rio Grande do Sul sai aquele que foi eleito vice, né? E agora vai voltar aquele que foi eleito governador e que se ausentou aí durante o período de 9 meses. Com certeza, não dá nem para dizer que vai ser mais tranquilo, vai ser dentro da mesma equipe. O próprio Eduardo Leite já disse que o Ranolfo vai ser seu secretário, se assim o quiser, vai permanecer na equipe. Mas no Brasil a situação é bem diferente. Sim, efetivamente. O dia da eleição, quando acontece uma ruptura ideológica na troca, o dia da eleição a gente pode considerar como se fosse o dia de uma cirurgia, em que ela acontece regularmente, mas o pós-operatório às vezes é mais complexo que a própria cirurgia. E é exatamente o que nós estamos enfrentando agora. No momento em que houve, dentro de uma eleição disputadíssima, apertada e bastante extremada, houve a troca de ideologias no comando do país, com bastante raivosidade, não só entre candidatos, mas também entre apoiadores. Esse pós-eleição, ele está se mostrando um pouco preocupante. Tem alguns aspectos de normalidade dentro de um país do tamanho do Brasil e dentro da ênfase com que cada agremiação partidária tinha. Nós verificamos a situação muito parecida nos Estados Unidos na última eleição e outros países que têm candidatos mais polarizados. Isso costuma acontecer no pós-eleição, uma espécie de não se conformar com o resultado, tentar uma medida extraordinária, tentar se rebelar contra o próprio sistema de justiça ou o sistema que organiza a eleição. Essa, no momento, é a nossa maior preocupação. Esse é o ponto mais nervoso da eleição. Nós temos a expectativa de que isso se acalme, que isso se resuma a momentos mais isolados, porque ele começa a demonstrar sinais de um adoecimento social. E esse adoecimento social, ele decorre dessas rupturas institucionais e ideológicas. Isso não é bom para o país, não é bom para as pessoas, não é bom para ninguém. Então, realmente, nós estamos observando isso, nós somos defensores do Estado democrático de direito. Não há, Ricardo, nenhum espaço em nenhum lugar no mundo para funcionar um Estado organizado que não seja através de uma democracia, que não seja através do chamado Estado democrático de direito. Ou seja, são normas estabelecidas, são regras estabelecidas, são jogos postos e jogos jogados. Fora isso, nós caímos numa insegurança, numa instabilidade completamente negativa para a economia e para a vida das pessoas. E é importante a gente lembrar disso, alertar isso, que não há espaço para essa inversão institucional que em alguns pequenos segmentos isolados estão propondo.
E a gente está vendo manifestações, atualizando agora, são 15 estados, chegou a ser mais de 20, né, na segunda-feira. Na segunda-feira também foram cerca de 90 pontos no Rio Grande do Sul, entre rodovias federais e estaduais, somente em rodovias federais foram 45, ontem já caiu bastante esse número. E nós temos agora 15 estados que ainda permanecem com manifestações, especialmente de caminhoneiros, né, mas de apoiadores de Bolsonaro, de pessoas que não concordam com a votação a favor de Luiz Inácio Lula da Silva, aqui na nossa região também, né, com manifestações em Lajeado, em Arroio do Meio e em Encantado. Como é que o senhor vê essas manifestações? O próprio Bolsonaro ontem veio a público, né, quase 2 dias depois aí do resultado das eleições, uma manifestação bem curta. Ele disse que a manifestação mostra a indignação do povo, mas que não concorda com tirar o direito de ir e vir das pessoas. E o impacto que pode ter isso também, como é que o senhor está enxergando tudo isso que o Brasil vive depois do resultado das eleições de segundo turno? Com certeza, são 2 pontos específicos que podem e devem ser tratados nessa matéria. O primeiro é de que há total liberdade de manifestação no país. Isso é uma garantia constitucional, e especialmente isso já é uma garantia prevista na Constituição. O Estado Democrático de Direito prevê que as pessoas tenham liberdade de manifestação. Porém, no momento que essa liberdade de manifestação passa a prejudicar a coletividade, seja com bloqueio do direito de ir e vir, seja com a interrupção do abastecimento da população, e isso se torna uma ilegalidade e gera uma convulsão social de proporções às vezes inimagináveis, porque o poder instituído ele é obrigado a garantir a normalidade da cidadania, e o poder vai ter que agir sobre essas circunstâncias. Então, é muito importante, mas é muito importante mesmo, que as pessoas que estão se manifestando compreendam que a manifestação é livre, mas ela tem limites. E esses limites estão, obviamente, onde chega o direito do outro, que é o direito de ir e vir, o direito de se abastecer, o direito da economia funcionar. Fora disso, nós estaremos em completa ilegalidade. E teme por alguma coisa mais grave? Muita gente falando aí do Exército, de algumas ações aí que não seriam aquilo que simplesmente seguir aquilo que as urnas acabaram mostrando? Ricardo, eu realmente não creio nessa possibilidade, né? Os próprios comandos militares sempre foram muito cientes. Isso foi um período que o Brasil passou, em 1964, casualmente eu nasci em 69, ainda vivenciei um pouco disso. Eu vivenciei o período de abertura democrática, quando se fez a Constituição Federal, quando se fez a primeira eleição, primeiras eleições indiretas. É um período que não é recomendável para ninguém. Eram outros tempos, era outro tipo de controle do país. Hoje não há, na minha avaliação, é uma mera avaliação, não tenho nem legitimidade para fazer essa avaliação, mas é uma avaliação muito pessoal, não há nenhum espaço institucional para se manter uma ditadura num país como o Brasil, que é um país que tem consciência, um país que tem opinião, um país que tem participação, é um país enorme. Os tempos são hoje de comunicação muito ampliadas, redes sociais, as pessoas na rua. Não consigo imaginar um país do tamanho do Brasil se sustentar dentro de uma ditadura. Tá certo, doutor Sérgio. Muito obrigado pela participação nesse feriado. Um bom feriado ainda pela frente. Um grande abraço e até semana que vem. Bom dia para todos. Sérgio Diefenbach, promotor de justiça, conversando conosco no quadro Direto